Olá pessoal, essa é a nossa aula de linguagem HTML. Nossas aulas serão divididas em uma série de pequenos vídeos e nesse primeiro vídeo iremos aprender um pouco sobre os fundamentos da linguagem HTML e também conhecer a diferença entre web e internet. Sejam todos bem-vindos. HTML é uma sigla em inglês para Hypertext Markup Language e significa em português linguagem de marcação de hipertexto. O HTML é a linguagem de marcação para a exibição de páginas web. Todos os sites que a gente acessa, que a gente visualiza, eles são escritos em linguagem HTML. Hipertexto é todo o conteúdo inserido em um documento web e tem a principal característica a possibilidade de se interligar com outros documentos. Por isso, quando a gente clica em um link, esse link também é chamado de hiperlink, porque faz a ligação de um hipertexto com outro hipertexto. As tags são as responsáveis pela marcação do conteúdo em um documento HTML. Tags vem do inglês etiqueta. E uma página HTML ela é formada por uma série de tags e essas tags elas formam uma estrutura hierárquica. Vale lembrar também, como já foi dito, que o HTML é a linguagem que serve para formatar o conteúdo da exibição das páginas web. Independente da linguagem de programação que foi utilizada para construir esse conteúdo, seja ela uma linguagem, por exemplo, PHP, Java, ASP ou .NET, todo o conteúdo que é gerado por essa linguagem de programação, ele é convertido para HTML para então ser passado para o nosso navegador para poder ser apresentado para a gente. A web funciona na arquitetura chamada cliente-servidor ou requisição-resposta. Essa arquitetura ela possui dois atores principais, que são os clientes, e os clientes podem ser nossos computadores, nossos notebooks, nossos celulares ou qualquer tipo de dispositivo que tenha acesso à web por meio da internet. E o outro ator são os servidores. Os servidores, então, eles são responsáveis por receber a requisição dos clientes, processar essa requisição e devolver essa requisição para os clientes. Por exemplo, um determinado cliente deseja acessar o site do IF Goiano. Então, o usuário desse dispositivo digita no navegador www.ifgoiano.edu.br. Existe uma série de protocolos que são utilizados para determinar o endereço do servidor que vai fazer a resposta a essa requisição, ou seja, que é o servidor que responde pelo site ifgoiano.edu.br. Mas isso não é o foco dessa aula. Então, vamos considerar que, de alguma forma, a requisição ela encontra o seu servidor, ou seja, ela sai do cliente que fez a requisição e chega até o servidor que responde por aquela requisição, que no caso é o servidor do ifgoiano.edu.br, nosso servidor web. Esse servidor web, então, processa essa requisição, que no caso é a exibição da página inicial do seu site, e devolve essa requisição para o cliente que fez a requisição, ou seja, realiza uma resposta. Essa resposta, então, viaja pela internet até o computador do cliente e então é exibida na tela do navegador. Por isso ela é chamada de arquitetura requisição-resposta ou cliente-servidor. Uma observação importante a se fazer é a diferença entre web e internet. A gente vê que nos dias de hoje esses dois termos eles são usados como sinônimos, mas nós, como futuros programadores web, a gente precisa saber a diferenciação. Vamos começar então por internet. A internet é a rede mundial de computadores e ela foi criada em meados da década de 80. A internet ela é formada por uma série de serviços, como e-mail, FTP, mensageiros instantâneos, serviços de peer-to-peer, que são trocas de arquivo, serviços de chat, de VoIP e, inclusive, a web. Então, a web ela é um serviço que está apoiado na infraestrutura da internet. Ela não é a própria internet e nem a internet é a web. A web, então, ela é a World Wide Web. Ela utiliza o protocolo HTTP ou HTTPS para fazer o tratamento das requisições e das respostas, e ela teve início na década de 90. Então, teve mais ou menos uma década após o lançamento da internet que teve início a web.
A web, então, ela é apenas um dos serviços que compõem a internet. Então, a gente pode ver a web como um serviço e a internet como a rede mundial de computadores que possui diversos serviços, entre eles a web.